No tópico 2, Uda profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz. Segundo o livro de Crônicas 34, versículo 26 a 28. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Então Deus, na sua profecia, ele revela que o juízo não acontecerá durante o reinado de Josias, porque ele estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Ele estava retirando dentre o povo a idolatria. E ele estava fazendo com que o povo soubesse da mensagem de Deus, da palavra de Deus, o que era importantíssimo. Então, a mensagem de Deus diz para o rei que no seu período de governo não acontecerá o juízo que está determinado já e que vai acontecer. A mensagem diz então que ele morreria em paz, não veria os juízos de Deus acontecendo. O que ocorre, na verdade, é que, apesar de Josias continuar no seu avivamento, ele vai se meter no meio de uma guerra que estava acontecendo, não tinha nada que se meter no meio daquilo. E, inclusive, o rei que estava acontecendo fala para ele não se meter no meio, mas ele insiste, né, e acaba morrendo por causa disso. Mas não viu o juízo de Deus aplicado sobre a sua nação. Deus então o livrou de passar por esses duros juízos que vieram. No tópico 3 nós temos o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Observe. Então quando a mensagem chega para o rei, aqueles servos que ele enviou a Uda, ela diz a profecia, eles levam a resposta para ele, e ele então vai tomar medidas, já que o povo estava para ser amaldiçoado, o juízo de Deus estava para ser derramado, ele vai tomar medidas para consertar isso, para evitar que aconteça então isso. E Deus já tinha dito, então no seu governo não vai acontecer. Por quê? Porque Deus sabia que ele tomaria essas medidas. Vamos ver então quais são essas medidas. A primeira medida que ele tomou foi, Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Então a primeira coisa, ele convocou os anciãos, os líderes. É a primeira coisa que tem que se fazer para consertar aí uma nação, uma igreja. Então o Brasil, por exemplo, para consertar, o que precisa acontecer? Precisa de uma limpeza geral, precisa da convocação dos líderes para deixarem a corrupção. Isso é claríssimo. Ou se acaba com a corrupção, ou se acaba com o país, não tem jeito. Todo o dinheiro que é para ser usado para o benefício da nação é usado em benefício de alguns poucos. Então, a corrupção acaba com tudo, corrói tudo. Se não fizer uma reunião com a liderança e tomar uma firme atitude de acabar com isso, não vai para frente o país. Assim a igreja. Se a igreja não fizer uma reunião com a sua liderança e tomarem a decisão de investirem o dinheiro que entra na igreja para fazer a obra que a igreja tem que fazer, aí não tem jeito da igreja progredir, crescer, ganhar almas. A liderança da igreja não pode continuar investindo só em si próprios, só guardando dinheiro, riquezas. Tem que investir na obra de Deus, fazer grandes cruzadas evangelísticas, né? Fazer ações sociais. Então a igreja precisa investir em missões. Está aí milhões e milhões morrendo sem ouvir o evangelho. Isso é trabalho da igreja. Tem que ser feito com dinheiro da igreja.
Então, na letra B, nós temos aí: ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor, segundo o livro de Crônicas 34:30. Então agora ele chama todos os líderes e também o povo, e vão à casa do Senhor, vão ao templo, e lá nessa reunião é lida a palavra de Deus. Olha aí, que coisa importantíssima. Eles precisavam ouvir o mesmo que o rei ouviu. Como é que eles iriam ajudar o rei? Como é que eles iriam mudar se o rei apenas mandou fazer? Era preciso saber por que mandou. Quem mandou falar isso? Onde está isso? Então mostrou que na palavra de Deus existia um juízo determinado sobre a idolatria, sobre os pecados abomináveis que estavam sendo cometidos. Então o povo ouviu a verdade vinda de Deus, ouviu a palavra de Deus. Isso é muito importante. O povo precisa ouvir a palavra de Deus. Precisamos dar mais tempo para a palavra de Deus na igreja. Estamos gastando 70% do culto com música. E a palavra está sendo deixada de lado cada dia mais. Então precisamos ouvir mais, aprender mais a palavra de Deus. A escola bíblica dominical está passando por um terrível período. Não se encontra mais nem 40% do povo nas escolas bíblicas dominicais. Então está passando por uma decadência terrível, embora haja abundância de estudos e de ajuda para os professores. O problema tem sido a falta de espiritualidade, falta de jejum, de oração, de desejo de ganhar almas. Falta isso entre o povo e também entre os professores. Os professores precisam se dedicar mais à oração, ao jejum, à evangelização, para serem exemplos para os seus alunos. E é preciso fazer um programa na igreja de oração, de jejum e de leitura bíblica. O povo precisa ler. Quando o povo está lendo, o povo quer aprender sobre o que está lendo. Então precisam ler a Bíblia. Então, letra C, ele fez um concerto com Deus. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro, segundo o livro de Crônicas 34:31. Então esse concerto era feito como? Era lido então as bênçãos da aliança, as maldições da aliança, e o povo dizia: nós vamos obedecer a Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, nós fazemos aqui um voto que vamos realmente obedecer a Deus, estamos fazendo um compromisso. Isso é a renovação do concerto, renovação da aliança, que tinha que ser feita e não estava sendo feita entre o povo. Então, renovação de aliança, isso é importante fazer na igreja, uma renovação aí de um compromisso de ganhar almas, de fazer aquilo que a igreja está na terra para fazer, que é isso, ganhar almas e evangelizar o mundo. É preciso evangelizar o mundo inteiro. Letra D, então, em seguida ele levou o povo a fazer um concerto com Deus. Ele fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais, segundo de Crônicas 34:32. O verdadeiro líder vai na frente e influencia seus liderados. Então, após o rei fazer este concerto com Deus, ele agora convoca todo o povo para fazer. Quem é este povo? O povo de Judá, que abrangia o quê? As tribos de Judá e Benjamim. Então ele reúne todos agora e vão fazer um concerto, todo o povo, ouvindo as bênçãos, as maldições, ouvindo sobre a aliança de Deus com este povo. Eles vão agora fazer um compromisso diante de Deus de cumprir as normas, obedecerem às normas desse concerto. Então existiam as bênçãos, existiam as maldições para quem cumprisse e quem não cumprisse. E as leis foram dadas para serem guardadas, obedecidas
como prova de que estavam em aliança com Deus e obediência com Deus. As leis foram dadas para condenar aqueles que não queriam seguir o concerto com Deus.